Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Quando ouvimos a palavra da Bíblia, é Deus que está nos falando. Liturgia de 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, dia de Maria, Mãe de Deus, Dia Mundial da Paz e da Fraternidade. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio de Maria 1 e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Hoje surgiu a luz para o mundo, o Senhor nasceu para nós. Ele será chamado Admirável Deus, Príncipe da Paz, Pai do mundo novo, e o seu reino não terá fim. Oração do dia. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 67, versículos do 2º ao 3º, do 5º ao 6º, o 8º, o refrão 2º-A. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e respeitem os confins de toda a terra. Repitamos: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas, nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Maria guardava todas estas coisas. Lucas capítulo 2, versículos de 16 a 21. Segundo a profunda imagem proposta pelo teólogo Hans Urs von Balthasar, Maria, a Mãe de Deus, é o vaso inesgotável da lembrança e da elucidação. Maria é o vaso inesgotável da lembrança e da elucidação. Maria, que guardava todas estas coisas em seu coração, é uma espécie de memória da Igreja de Jesus Cristo. Sem ela, a preciosa fonte do Evangelho da infância, anotado por Lucas, muito teríamos perdido. Fitando-a como um espelho, também a Igreja recupera em seu coração, recorda o sentido profundo dos acontecimentos e palavras de Cristo, o significado de cada tempo litúrgico e suas festas. Assim, nada mais adequado do que inaugurar o ano com Maria e a semelhança de uma ninhada que se aconchega sob as asas da mãe, situar-nos no âmbito de sua dupla maternidade, mãe de Deus e mãe dos homens. Aliás, uma das funções típicas das mães consiste em lembrar os filhos de suas tarefas, deveres, obrigações. Meu filho, não se esqueça da lição de casa. Não se esqueça da ração do cachorro. Não se esqueça de guardar os brinquedos. Ah, somos uma igreja esquecida. Aqui e ali, parece que nossa família vai perdendo a memória, esse rico depósito, o baú do pai de família, onde permanecem guardadas as palavras e os gestos de Jesus, os portentos do Senhor em favor de seu povo, as promessas que chegaram a nós pelos patriarcas e profetas, os ensinamentos e exortações que devemos aos apóstolos e ao magistério da Igreja. Nada se perdeu, é verdade, mas parece esquecido. Talvez porque estamos vivendo na casca, na epiderme do ser, na periferia do real, e já não descemos ao íntimo de nós mesmos, onde o Espírito Santo, ele vos recordará tudo. João 14, 26, mantém viva a memória de Cristo. Assim, neste primeiro dia do ano,
É para a Virgem Maria que a Igreja se volta com devoção e esperança, a fim de reaprender com ela esse magnífico dom de ouvir, acolher e guardar no coração. Sem ele, nos esvaziamos do essencial e nos desviamos do caminho. Sem ele, damos ouvido a palavras enganosas, ilusões mortais, trocando a fonte de água viva por vasos trincados, onde a graça não permanece. No texto grego de São Lucas, a frase que traduzimos por todas estas coisas é ta remata tauta, onde o termo remata significa ao mesmo tempo palavra e coisa já realizada, pois quando Deus fala, já acontece. No primeiro dia do ano, peçamos a intercessão da Mãe de Deus para que sejamos curados de nossa falta de memória, essa amnésia espiritual que transforma em mendigos aqueles que podem viver como filhos de Deus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Recordo teu nome no decorrer da noite, Senhor. Salmo 119, versículo 55. Vamos ao santo do dia agora, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão em meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e também no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Tudo que está lá, da minha parte, vocês podem usar à vontade, porque foi Jesus que mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 1º de janeiro é dia de São Fulgêncio. São Fulgêncio, rogai por nós junto a Deus. Fulgêncio nasceu em Cartago, na África, no ano 465. Nasceu numa rica família cristã. Seu pai era um senador romano e a mãe era de uma família local influente. Teve uma formação intelectual excelente, com caráter firme, espírito de liderança e habilidade para os negócios. Interessava-se pela religião, pelas artes e literatura. Frequentava um mosteiro perto de sua casa, onde conheceu os livros de Santo Agostinho e decidiu-se pela vida de sobriedade e solidão. Tentou morar entre os monges do deserto, no Egito, mas acabou desistindo. Foi na sua própria cidade onde se tornou padre. Em segredo, por causa das perseguições, tornou-se bispo da diocese de Ruspe, mas a notícia de novos bispos chegou aos ouvidos do rei e este exilou 60 homens na ilha de Sardenha, entre eles o jovem Fulgêncio. No exílio, Fulgêncio tornou-se um líder e sua influência fez com que o rei o recebesse de volta na pátria. Fulgêncio pôs-se na luta contra os hereges arianos, escrevendo muitas obras e mantendo vasta correspondência com amigos e discípulos. Morreu no dia 1º de janeiro de 533, aos 68 anos, pregando a caridade como o caminho que conduz ao céu. Caridade, o caminho que conduz ao céu. Reflexão: está escrito que se a boca dos profetas se calarem, as pedras falarão. Assim mesmo que as autoridades injustas e desonestas tentem apagar a força do evangelho, este vencerá. Na vida de São Fulgêncio encontramos este testemunho bonito de que a palavra de Deus sempre transforma e modifica a nossa vida para melhor. Sejamos autênticos cristãos, fazendo a vontade de Deus em todas as realidades de nossa vida. Oração, rezemos. São Fulgêncio, rogai por nós, para que aceitemos com alegria e obediência tudo que estiver em conformidade com os planos de Deus, para que possamos sentir a paz e a força do alto, que sempre nos é concedida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.
El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, do aramaico, dialeto de Jesus, como dizem os protestantes, os evangélicos, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos. Maranatá, católicos, Maranata, evangélicos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto. Peça perdão dos seus pecados diariamente. Pratique as virtudes teologais, a fé, esperança, o amor, caridade. E arrependendo-se diariamente de seus pecados, o dia em que Jesus voltar será precioso para você e para mim. Jesus vai nos livrar do inferno e nos dará a eternidade, onde o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós na eternidade. Shalom, a paz!